Deixa eu trazer uma outra informação que está conectada ao julgamento e também essas movimentações que acontecem nos bastidores. Justamente em meio a esse julgamento, dois partidos muito importantes, União Brasil e PP, anunciaram oficialmente o rompimento com o governo Lula e o apoio ao projeto da anistia. A federação, formada pelas duas siglas, determinou que os ministros André Fufuca e Celso Sabino deixem as respectivas pastas dos esportes e turismo em até 30 dias. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, os integrantes do União ou do PP que desejarem permanecer na base aliada do governo terão que se desfiliar dos partidos. Por fim, as lideranças da Federação União Progressista afirmam que vão trabalhar para um projeto da anistia geral, mas que mantenha a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Em resposta às articulações sobre a proposta, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que mais líderes partidários passaram a cobrar a análise da anistia e defendeu outras conversas sobre esse tema. Começar essa com o Cristiano Beraldo, porque ganha corpo, né? O projeto da anistia, talvez uma anistia, não sei se ampla, geral e restrita, mas uma anistia diferente daquela última que nós discutíamos e tratávamos, né? Talvez o fato de Tarcísio de Freitas ter arregaçado as mangas e entrado em campo, isso tem feito a diferença. A gente tem observado movimentos diferentes por parte de lideranças partidárias. Mas você, Cristiano Beraldo, o que é preciso considerar sobre a possibilidade de uma alteração no escopo do projeto da anistia, a redação de um novo texto ou a inclusão, talvez, de 1 ou 2 parágrafos, a possibilidade de beneficiar Jair Bolsonaro, mas não a reversão da inelegibilidade, simplesmente a anistia que cancelaria, inclusive, uma condenação nesse julgamento que a gente está acompanhando hoje, primeiro dia finalizado. Você, Cristiano Beraldo. Neto, no mundo real da política, dos caciques políticos, Tarcísio de Freitas, ele não pauta, ele é pautado. Porque, mesmo para disputar a presidência da República, ele precisa de uma grande aliança e ele precisa ser o candidato do Centrão. Com isso, a gente pode observar esse movimento de progressistas e União Brasil, que fizeram a federação, como um movimento que ele está consolidando a posição desse partido como fiel da balança. Tanto é que ele fala para os seus ministros, olha, rompemos com o governo, mas vocês têm 30 dias aí para sair. Como assim 30 dias para sair? Eu me lembro de uma época em que política nesse país era feita com mais testosterona. Olha, nós não concordamos com o governo, nós estamos rompendo com o governo agora, porque o governo se recusou a adotar a defesa de tais e quais pautas. E pela dignidade dos homens e mulheres públicos que ocupavam, que costumavam ocupar as funções de ministro, essas pessoas eram as primeiras a ir embora. Mas não nesse caso. O Brasil de hoje é o Brasil da conveniência. Olha, é conveniente para o partido romper com o governo que nós vamos pavimentar o caminho nosso aqui, que a gente vai ser protagonista. Mas vocês resolvam sua vida aí. Não se preocupe com questão ideológica, com honra, com dignidade. Não, não, não. Concluam aí os negócios que vocês precisam fazer para agradar os seus vereadores, os seus prefeitos. Afinal de contas, ano que vem todo mundo vai ser candidato. Vocês têm que usar o ministério para sair daí com uma reeleição forte, garantida. Essa é a prioridade hoje na política brasileira desses grandes partidos, que, aliás, não são partidos, são legendas. Partido pressupõe um programa. E aí eu desafio alguém a dizer qual é a diferença do programa partidário do União Brasil, do Progressistas, do PL, do Republicanos, do PSD, do PMDB. Não há. São meras legendas utilizadas para fortalecer os seus caciques. Mas tem um elemento importante em relação à anistia, Caniato. Hugo Motta é um pupilo de Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Ciro Nogueira é um dos mais experientes e capazes personagens da política brasileira. Para ele ter tomado essa medida é porque ele está vendo um caminho para efetivamente fazer avançar
esse PL da anistia. E essa pressão vai acontecer. Agora, eu não acredito que o PL da anistia será votado sem um grande acordo com o Supremo Tribunal Federal. E as bases deste acordo é que precisam ser conhecidas para a gente entender o que será de fato essa anistia. É o próprio julgamento, porque aquelas tentativas de anistiar antes do julgamento, me parece que isso era um problema para o Supremo. E a gente precisa lembrar da manifestação do presidente da Corte, né, Dávila? Luiz Roberto Barroso disse o seguinte: anistia antes do julgamento é uma impossibilidade, mas depois se torna uma questão política, dizendo, aí cabe ao Congresso Nacional decidir se aprova uma anistia ou não. Quase dizendo, olha, aí não poderemos fazer absolutamente nada. Será? Você, Dávila, os movimentos em prol da anistia, e é aquela primeira anistia. Inclusive, Felipe Gustavo acaba de me confirmar, seria aquele primeiro texto, a ampla, geral e restrita, aquele texto defendido inicialmente por Sóstenes Cavalcante. Dávila. Candidato, como você bem lembrou, uma postura política, novamente, do Supremo, que diz qual é o timing político que uma matéria deve ser votada. É um negócio extraordinário, essa confusão dos papéis constitucionais. Mas o importante, este desembarque do União e do PP do governo, é o começo daquele desembarque que o Centrão já anunciou que ia ocorrer até o fim do ano. Então, eles foram os primeiros a sair. E até o fim do ano deve sair todo mundo. E aí o Cristiano Beraldo, que sempre gosta da história política do Brasil, tem essa indignação com a imoralidade na política pública, com essa falta de honra e ocupação dos cargos, que ele tem toda a razão. Mas o fato é que esse desembarque geral, do amplo e restrito do Centrão, vai forçar a direita cada vez mais a conversar. E aí eu digo que a direita no Brasil precisa lembrar de Tom Jobim, samba de uma nota só. Não importa se é centrão, se é direita, o que é tirar o PT do poder em 2026. Este é um mote que tem que caber todo mundo nesse transatlântico. Se cada um começar a brigar antes da hora, nós vamos cometer o maior erro da história, que é manter ou preservar o PT no poder. Então, é fundamental Tom Jobim, e não esqueçam da música, samba de uma nota só, tirar a esquerda do poder em 2026. Todas as outras diferenças têm que ser atenuadas para que nós possamos passar pela eleição e aí sim começar a ter uma discussão séria de que país queremos. Você, Roberto Mota, o comunicado, a decisão do União Brasil e do PP, desembarque do governo, exigência que os filiados deixem o governo Lula nos mais diferentes escalões, o que a gente pode projetar a partir dessa movimentação iniciada pela União e pelo PP. Mas é bola cantada, mas isso pode desencadear um processo maior, né, Mota? Claro, eu acho que é uma boa notícia, Candidato. Eu há muito tempo desisti de buscar perfeição na política, eu perdi as ilusões que eu um dia já tive. Eu sei que a grande maioria dos políticos está na política para defender o seu interesse próprio, primeiro, mas às vezes, em alguns momentos, esse interesse se alinha com o interesse do Brasil. E eu acho que nesse momento a gente tem que celebrar. Eu acho que há muitos homens de bom senso e coragem na política brasileira. Eu espero que eles olhem para esse momento que o Brasil está vivendo e compreendam que não há como o Brasil prosseguir do jeito que nós estamos. A anistia me parece inevitável, me parece um remédio absolutamente essencial, porque eu não sei como o país pode andar para frente convivendo com a situação que nós temos hoje. Eu não sei como se pode ter a expectativa de um processo eleitoral normal no momento em que uma opinião que você dá pode render a você as piores coisas possíveis. Basta ver a inacreditável acusação da qual o deputado Nicolas foi vítima nos dias recentes, né? Atiraram num Nicolas, acertaram outro. Eu acho que eles acusaram o deputado Nicolas de coisas que o Nicolás Maduro faz. Eles se confundiram, gente. Mas eu realmente não sei como o país pode ir para frente
se essa questão da anistia não for pautada de forma séria, porque se isso não acontecer, se a gente continuar com um país onde há presos políticos, pessoas exiladas, pessoas censuradas, a justiça utilizada como finalidade política, eu acho que a música que nós vamos cantar do Tom Jobim não é essa que o Dávila mencionou, não. A música que a gente vai cantar é outra, Águas de Março, que tem um trecho lá que diz: é pau, é pedra, é o fim do caminho. Pois é. Beraldo, queria que você retomasse, que você terminou o seu último comentário falando em qual seria o acordo para conseguir aprovar a anistia e ele não ser judicializado e derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata quando você questiona um acordo com o Supremo Tribunal Federal? Agora, se o julgamento transcorrer e o Supremo entender que é preciso condenar os réus do tal núcleo crucial e lá na frente, sei lá, meses depois ou talvez daqui um mês, o Congresso entender que é preciso aprovar uma anistia, inclusive beneficiando essas figuras, você acha que a partir da aprovação do Congresso Nacional, esse já não seria um acordo entre as lideranças para não judicializar e levar isso ao Supremo? Vamos lá, Caniato. Primeiro tem essa situação absurda, né? Nós estamos aí, o Brasil parado, assistindo um julgamento que, no fim, o resultado desse julgamento, que a gente já sabe qual vai ser, pode não ter efetividade em razão de uma decisão do Congresso combinado com o próprio tribunal. Esse Brasil do faz de conta que cansa a gente, porque é muito dinheiro público, é muito tempo roubado da população para dedicar a algo que já está tudo combinado. Então, isso se incomoda demais. Agora, quando os partidos do centro, né, os partidos do centrão se reúnem em torno de um propósito, esses aí não perdem tempo, eles sabem exatamente o que eles querem. E o que esses partidos querem é Jair Bolsonaro fazendo campanha, não concorrendo, é Jair Bolsonaro fazendo campanha no ano que vem, porque assim eles poderão garantir a eleição daqueles que permitirão que eles continuem sendo o centro do poder no Brasil. O interesse pessoal, o interesse individual, ele se sobrepõe nessa realidade política brasileira, ele se sobrepõe ao interesse do coletivo. Não há beleza na política do Brasil, graças à Constituição de 1988, aliás, mais cedo falávamos, né, de transgredir as leis, desses golpes que são dados. Que é golpe maior do que o que aconteceu com Deltan Dallagnol? Não só a cassação dele, mas, sobretudo, na sucessão dele na Câmara dos Deputados, em que um deputado que não havia sido eleito porque sequer atingiu o número mínimo de votos para poder, segundo a lei eleitoral, poder ser considerado para ir à Câmara dos Deputados, foi justamente ele, o único caso em 513 deputados, o único deputado que não atingiu o número mínimo de votos é esse que sucedeu Deltan Dallagnol. E por que isso aconteceu? Porque vossas excelências não queriam dar a cadeira para um deputado do PL, que era o correto conforme a lei que eles mesmos aprovaram. Então a gente vai vendo que a lei no Brasil ela não serve para nada que não a atender aos interesses individuais dessas pessoas ou desses grupos. Então, quando a gente olha, Caniato, para essa anistia que será aprovada, é uma anistia que será combinada para que ela tenha o seu efeito preservado, mas que vai atender ao interesse eleitoral destes partidos que agora estão forçando a mão aí, pressionando para que essa anistia avance. Quando isso acontecer, terão um cabo eleitoral, mas não alguém que vai atrapalhar os seus planos de elegerem um verdadeiro representante de seus interesses, presidente da República em 26. Agradecer muito as mensagens das pessoas que nos acompanham pelo chat também do YouTube. Lena Pedrosa, Dárcio Matos, Jorge Valério. Excelente hoje, 10 para essa bancada maravilhosa. Valeu, Jorge. Você, Dávila, quando a gente fala de acordo entre Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, possibilidade da anistia beneficiar também Jair Bolsonaro e os réus desse núcleo principal,
Quando a gente fala de acordo, a gente está tratando exatamente do quê? Da oposição não judicializar, caso essa anistia seja aprovada, e aí o Supremo Tribunal Federal, se não for provocado, ficaria numa situação mais cômoda? Caniato, no Brasil hoje, como todos os poderes são políticos, precisa ter 2 acordos, né? Precisa ter um acordo para votar a matéria no Congresso e precisa ter um acordo em caso de judicialização para não ser transformada numa medida inconstitucional. Então, precisa ter 2 negociações políticas, negociação com o Supremo e a negociação no próprio Congresso Nacional. No Congresso Nacional, a chance aumenta muito com esse desembarque do União Brasil e PP. E vai se tornando a oposição mais robusta, mais forte e tendo mais votos. E isso ajudará muito a questão a andar. Agora, é interessante ver como o Hugo Motta, que é do PP, vai se comportar daqui para frente como presidente da Câmara. E, além de tudo, com o chapéu de pertencer a um partido que agora vai para a oposição ao governo. Então, tudo isso vai facilitar a vida da oposição e de seus projetos e vai dificultar a vida do governo, principalmente para aprovar projetos de interesse do governo. Ou seja, a barganha política vai cada vez ficar mais custosa. O preço vai subir do voto. Pois é. Possibilidade do projeto da anistia, um outro projeto, aquele primeiro projeto ser colocado em votação, articulações indicam que há essa possibilidade após a mudança no foro. É importante destacar justamente essa pauta que seria uma condicionante para que os parlamentares votassem com tranquilidade a favor da aprovação desse texto, desse projeto. Deixa eu só trazer um recado muito importante para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Você já pensou em passar um dia inteiro ao lado de alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Anote aí, hein? Dia 11 de setembro, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, que é o maior evento de liderança e que defende a liberdade. Serão centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que estão fazendo a diferença. Várias personalidades, como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, presidente do Google, o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco. Várias personalidades participarão desse evento. E não é só palestra, tem networking, inspiração, novas conexões que podem mudar sua vida, mudar sua trajetória. Garanta já o seu ingresso, venha fazer parte desse dia histórico. Anote na agenda, dia 11 de setembro, em uma casa muito famosa aqui, Vibra São Paulo. Então acesse o site forumsp.org. Vou repetir, forumsp.org. Reserve o seu lugar, o futuro é construído por quem age e chegou a sua hora de agir. Então não perca, participe, 12º Fórum Caminhos da Liberdade. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, mais informação, eu conto com a sua audiência, hein? Voltaremos em 1 minuto e 24 segundos. Até já.